Que assim seja. Sejam todos muito bem-vindos à nossa casa, que está sempre de portas e de braços abertos, para receber a todos aqueles que vêm em busca de esclarecimento e de consolo, que é a função da doutrina espírita. É uma alegria ver novamente tantas pessoas dentro da casa espírita podendo trocar, nem que seja olhares. O departamento doutrinário selecionou para nós hoje o papel dos pais em apresentar os filhos para Deus. A importância de apresentarmos os nossos filhos a Deus. Eu começo com duas leituras muito rápidas. A primeira do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, item 9, e quem nos fala é Santo Agostinho. E ele nos diz o seguinte: ó espíritas, compreendei agora o grande papel da humanidade. Compreendei que quando produzis um corpo, a alma que nele habita vem do espaço para progredir. Interai-vos dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar de Deus essa alma. Tal a missão que vos está confiada e cuja recompensa recebereis se fielmente a cumprirdes. Os vossos cuidados e a educação que lhe dareis auxiliarão o seu aperfeiçoamento e o seu bem-estar futuro. Lembrai-vos de que a cada pai e a cada mãe perguntará a Deus: que fizeste dos filhos que te confiei? Se por vossa culpa ele se conservou atrasado, tereis como consequência vê-lo entre os espíritos sofredores, quando de vós dependia para que fosse feliz. E no Livro dos Espíritos, a questão 582. Pode-se considerar a paternidade uma missão? E os Espíritos nos respondem o seguinte: é sem contestação possível uma verdadeira missão. É ao mesmo tempo um grande dever e que envolve mais do que pensa o homem a sua responsabilidade quanto ao futuro. Deus colocou o filho sob a tutela dos pais a fim de que estes o dirijam para a senda do bem. E lhes facilitou a tarefa, dando àquele uma organização débil e delicada que o torna propício a todas as impressões. Muitos há, no entanto, que mais cuidam de aprumar as árvores do seu jardim e de fazê-las dar bons frutos em abundância do que formar o caráter de seu filho. Se este vier a sucumbir por culpa deles, suportarão os desgostos resultantes desta queda e partilharão dos sofrimentos do filho na vida futura, por não terem feito o que lhes estava ao alcance para que ele avançasse na senda do bem. Então, tanto o Livro dos Espíritos quanto o Evangelho nos traz o papel dos pais. É um dever, é uma missão. Afinal de contas, qual é realmente o papel dos pais? A cada pai e a cada mãe Deus perguntará: que fizeste dos filhos que te confiei? O que é que nós estamos fazendo? Nós já paramos para pensar, para avaliar? Não, eu estou fazendo o meu melhor, ok. Mas o meu melhor nunca vai ser o melhor do Henrique, nunca vai ser o melhor do Gerson, nunca vai ser o melhor do Felipe. Se eu estou fazendo o meu melhor e a minha consciência está tranquila, muito bem, continue a fazê-lo. Se eu não estou dando o meu melhor, eu tenho que ter a consciência de que todas as minhas escolhas têm consequência. Para que nós saibamos, para que nós possamos apresentar Deus aos nossos filhos, primeiro nós temos que saber o que é Deus. E esta é a grande pergunta que nós temos que nos fazer. Eu sei o que é Deus? E não quem é Deus? Porque nós por milênios, nós temos a informação de que Deus é alguém. Deus não é alguém, Deus é algo. Algo que nós não podemos definir porque está muito acima da nossa compreensão. Questão 1 do Livro dos Espíritos. Que é Deus? Ele não pergunta quem é Deus. Ele pergunta o que é. E os Espíritos respondem simplesmente
inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Ou seja, não foi criado e a inteligência é acima de tudo que nós conhecemos. Ponto. Não há como nós sabermos o que é Deus, mas nós sabemos o que Ele não é. Que Deus me perdoe. Eu duvido que os amigos nunca usaram essa expressão. Olha que Deus castiga. Eu ouvi isso a minha vida inteira. E foi uma briga imensa com a minha mãe para ela não dizer isso para os meus filhos. Gente, Deus não castiga ninguém, porque Ele não se ofende. Ele não precisa perdoar, não há ofensa. As suas leis são de amor, então para que perdoar? Vamos fazer a seguinte reflexão. Deus onipotente, onipresente, sabe de tudo o que vai acontecer, sabe o que nós faremos, sabe o futuro, assim como o presente e o passado. Ele sabe que nós vamos cair, que nós vamos errar. E Ele nos castiga? Aonde a justiça? Por isso Ele não nos castiga, assim como Ele não nos perdoa. Ele simplesmente diz, olha, o negócio é o seguinte, tu tens o livre-arbítrio, use-o bem, porque todas as tuas escolhas têm consequências. Então Deus não castiga ninguém. Nós nos sentimos castigados porque fugimos das suas leis e assim colhemos as consequências das nossas escolhas equivocadas. Então vamos retroceder um pouquinho. Os amigos sabem o que é maldade? Maldade é a ausência do bem. Não. Maldade é ignorância das leis de Deus. Nós não somos maus, nós estamos maus por um tempo, porque somos todos criados simples, ignorantes, destinados à perfeição da criatura, ou seja, um dia não estaremos mais maus. E maus todos nós somos, porque maldade é ignorância. Eu erro porque não conheço, ignorância no sentido de desconhecer. No momento em que eu não conheço algo, é claro que eu vou errar. A questão é, o que eu faço com as consequências desse erro? Eu aplico ele na minha vida para que eu possa corrigi-lo e não cometê-lo mais? Ou eu simplesmente sacudo os meus ombros e digo, não dá nada? Na maior parte das vezes é isso que nós fazemos. Todos nós. Mas então, como é que a gente faz para saber se uma coisa está certa ou está errada? Sabe o cabeludo de Nazaré? Aquele que foi considerado um revolucionário? O que ele disse para nós há 2000 e não sei quantos anos atrás? Faz para o teu próximo o que tu deseja para ti. Se isso aqui eu não gosto, então eu não faço para o outro. Ponto. Analisa de fora. Se eu estivesse vendo alguém fazendo determinada coisa, o que eu pensaria? Então eu não posso fazer. Os engraçadinhos de plantão dizem, se tu não pode contar para tua mãe, então não faça, porque está errado. Então, maldade sendo a ignorância das leis de Deus, nós temos que saber que leis são essas, para que nós não as cometamos, essas infrações. Mas então, o que é Deus para mim? O que é Deus na minha vida? O que Ele representa para mim? Na maior parte das vezes, meus amigos, nós nem pensamos nisso. Nós simplesmente vamos fazendo as coisas. E a vida nos leva de roldão. E chega um momento em que nós olhamos para o espelho e pensamos, meu Deus, que foi que eu fiz? Eu não deveria ter dito tal coisa, eu não deveria ter feito tal coisa. E agora? Aí vem a boa notícia. Esse Deus que nós não sabemos o que é, soberanamente justo e bom, sempre nos dá uma nova oportunidade. Ele não é bom e justo, vejam bem, ele é justo e bom. Porque ninguém é bom se não for justo. Imutável, imaterial, onipotente, único, eterno. Esses são alguns dos atributos, algumas das qualidades que nós sabemos de Deus. As outras, os Espíritos nos dizem, olha, por enquanto não dá.
Espera que quando tu evoluir um pouquinho, tu vai entendendo aos poucos. E quando tu for espírito puro, bom, aí tu vai entender. Eu não sei para os amigos, mas para mim falta muito. Eu tenho uma longa caminhada pela frente. Mas o segredo é aproveitar todos os momentos para que nós analisemos as nossas atitudes. E principalmente analisemos as consequências das nossas atitudes. Ah, ok, isso aqui não ficou legal. Não gostei. Então, de onde é que veio? De onde é que surgiu? Isso é consequência do quê? O que foi que eu fiz que me levou até esse momento, a essa situação? Nós, muitas vezes, nos perdemos aí. Então, o que é Deus para mim? Porque eu jamais vou poder apresentar alguém que eu não conheço, alguém que eu não amo, alguém que não é parte da minha vida. Como é que eu vou apresentar Deus para os meus filhos se nada disso faz sentido para mim? O que é Deus para ti? O que Ele é na tua vida? O que Ele representa no teu dia a dia? O que Ele representa no teu caráter? Na tua maneira de encarar a vida, as pessoas, as oportunidades? O que é Deus para ti? O que é Deus para mim? Como é que eu estou apresentando esse Deus para os meus filhos? E quando eu digo meus filhos, eu estou falando daquelas pessoas que estão no lugar de pai e de mãe. Porque na Terra nós sabemos que nem sempre as crianças têm um pai e uma mãe biológicos. Às vezes a vida desvia um pouco as coisas, porque nós escolhemos assim. Nós colhemos as consequências. Então, aqueles que estão no lugar de pai e de mãe, como é que estão mostrando o que é Deus para essas crianças? Será que não estão dizendo para eles, olha, tu não foge da linha, porque senão Deus castiga, hein? E daí Deus passa a ser aquele ser passional, que escolhe uns em detrimento de outros. Aquele Deus que premia uns e castiga outros. Aquele Deus que escolhe, o povo escolhido. Esse foi o grande problema dos judeus. Nós somos o povo escolhido e o resto que se lasque. Como é que nós estamos olhando para Deus, para dentro, porque é ali que Ele está? Vou contar uma historinha. Era uma vez um menino, 7, 8 anos, e esse menino queria muito conhecer Deus. E ele procurava Deus em todos os lugares. Em todos os lugares que ele ia, ele procurava Deus. E ele nunca encontrava. Aí um dia ele pegou a mochila dele, botou ali dentro alguns pastéis, botou um guaraná e disse para a mãe dele o seguinte: eu vou sair pelo mundo e procurar Deus. Como ela sabia que ele sempre ficava na redondeza, ela permitiu. E ele andou ali umas 3, 4 quadras, achou uma pracinha. E nessa pracinha tinha um senhor de idade, um idoso, bem velhinho, sentado num banco, olhando para o nada. Ele foi lá, como quem não quer nada, sentou do lado do velhinho, abriu a mochila, pegou o pastel e o velhinho olhou para ele com aquela cara de quem diz, me dá um pedacinho. Aí ele ofereceu o pastel para o velhinho. E ele deu um sorriso maravilhoso, mas não disse nada. Como o menino achou aquele sorriso tão interessante, ele ofereceu também o guaraná. E ele aceitou. E assim eles ficaram sorrindo um para o outro, sem dizer absolutamente nada, tomando o guaraná e comendo o pastel. Quando passou um tempo, já começou a escurecer, o menino pensou, eu tenho que voltar para casa, senão minha mãe vai ficar preocupada. Então ele olhou para aquele velhinho, deu um abraço bem apertado e voltou para casa. Quando ele chegou em casa, ele chegou muito feliz. E a mãe então perguntou para ele, mas meu filho, o que foi que aconteceu? Tu parece tão feliz. E ele disse, sim mãe, finalmente eu encontrei Deus. Ele tem um sorriso tão lindo. E ela ficou muito surpresa. E quando esse senhor chegou na casa dele, o filho dele estava preocupado. Ele disse, pai, onde é que tu estavas? O que aconteceu que tu está tão feliz? E ele disse, filho, tu nem sabe. Finalmente eu encontrei Deus. Mas ele não era nem um pouquinho parecido com o que eu imaginava. Ele era uma criança.
Vocês estão entendendo? Deus está no outro, assim como está em nós. Está dentro de cada um de nós, está em tudo na criação. Deus está em tudo. Deus não é tudo, porque senão nós seríamos parte de Deus, Deus seríamos. Mas Deus está em tudo. Está em mim, está no meu amigo, está em todos vocês. Viram a estupidez que é o preconceito? Nós temos preconceito contra Deus. Porque se Ele está em todos, se eu olho para o meu irmão e digo para ele, tu é menos do que eu, de alguma forma, pelas minhas atitudes, eu estou dizendo isso para Deus, gente. Nós já paramos para pensar nisso? Deus está em tudo, em todos, em cada um. Por que é que nós convivemos em sociedade? Para aprender, para trocar, porque as nossas capacidades são diferentes, o nosso patrimônio é diferente, intelectual, moral, espiritual. Quando eu convivo, eu troco, eu aprendo com o outro e eu ensino para o outro. E muitas vezes, a vida é um eterno ir e vir. Eu tenho essa minha vida aqui agora, eu estou Andréa, mas um dia eu vou desencarnar. Vou tirar essa veste e vou para onde o meu pensamento me levar. As pessoas muitas vezes têm medo do inferno, né? Sem saber que o inferno está dentro delas. Eu posso viver no inferno e levar ele comigo quando eu desencarnar. Ou eu posso viver num céu possível e continuar nele quando eu desencarnar. Só depende de mim. Porque o inferno e o céu não são lugares. São estados de espírito. Ora, Deus é soberanamente justo e bom, e tão bom que Ele nos permite que mesmo que eu erre, que mesmo que eu ofenda o meu irmão, mesmo que eu erre, e veja bem, por ignorância das suas leis, o que Ele faz? Calma, cara, tu pode voltar. Mas não desperdiça, hein? Porque senão as consequências vêm. Livre-arbítrio, lei de causa e efeito, tudo o que eu faço gera uma consequência. Então Ele me dá a oportunidade de voltar para resgatar os meus erros, para refazer aquilo que não ficou muito bem feito, para aprender aquilo que eu não sei, para ensinar aquilo que eu já conquistei. Toda essa bondade, essa justiça, um dia estarão também dentro de nós. Todos nós somos feitos de luz e sombra, todos nós. Tem alguns pontos que nós ainda não conhecemos. Tem outros que a gente já começou a vislumbrar. Ah, isso aqui não tá legal, não gostei, vou ter que mudar. Toda vez que a dor chega, nos desacomoda, é para dizer, ó, tá na hora, vamos mudar? Porque quando alguma coisa começa a nos incomodar, quando alguma coisa começa a doer, é hora de mudar de fase. É que nem o videogame. Quando a gente passa aquela fase, começa outra, e daí os desafios são diferentes. São outros que eu ainda não conheço e que eu tenho que conquistar. Se está doendo, pode crer, alguma coisa tem que mudar. E tem que ser agora. Não dá para empurrar com a barriga e ir levando, senão a situação se agrava cada vez mais, né? A sombra, a nossa sombra, os nossos erros, são essa ignorância que nós estamos falando. A ignorância das leis de Deus. Por isso que nós erramos. É aí que a gente meio que dá uma derrapada, né? Mas não importa como, não importa de que forma, com certeza nós vamos conseguir resgatar os nossos erros. Mas pela nossa designação como pais ou como responsáveis, nós precisamos apresentar esse Deus para os nossos filhos. Meu filho, Deus te ama. Te ama tanto que Ele te criou para ser feliz. Mas sabe como é que a gente é feliz? Nós temos um grande amigo aqui na Humberto de Campos, que é palestrante também, o Silvio Socal. E uma vez, num evento que nós tivemos aqui, eu sempre falo disso porque eu nunca vou esquecer. Ele disse o seguinte, nós não nascemos para ser felizes, nós nascemos para ser úteis. Trabalho é toda ocupação útil. No momento em que eu sou útil para alguém, eu sou feliz. Então,
Quando nós formos fazer essa apresentação para os nossos filhos, não precisa ser uma coisa grandiosa, não precisa ter trombeta, não precisa ter tapete vermelho. É só mostrar a natureza e dizer, meu filho, isso aqui foi Deus que fez. Olha que lindo. Tudo funciona como uma máquina bem azeitada. Olha o nosso corpo, também foi Deus que fez. Tudo que existe foi Deus que fez. E Deus é tão bom, meu filho, mas tão bom, que Ele nos permite viver nesse planeta perfeito e aprender uns com os outros. Eu gostaria de fazer uma coisa com os amigos agora. Eu peço que todos fechem os olhos. Todos fechem os olhos. Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu falo e podes me ouvir. Deus está em nós, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu falo e podes me ouvir. Deus está em mim, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu falo e podes me ouvir. Tão certo como eu falo e podes me ouvir. Sentiram? Esse é Deus dizendo, ó, tô aqui. A música é uma linguagem universal. Mesmo que não tenha letra, ela sempre nos leva, claro, não todas, né? Mas nos leva a uma introspecção para que nós possamos pensar a respeito de muitas coisas. Ora, eu gostaria então de dizer o seguinte: Deus confia tanto nos pais, mas tanto, que Ele entrega outra obra sua para que nós, segundo Pablo Neruda, aprendamos a amar alguém além de nós mesmos, de uma maneira que nós mudamos as nossas imperfeições para poder servir de exemplo e para nós aprendermos a ter coragem, porque é preciso muita coragem para ter um filho. Às vezes as pessoas não se dão conta disso. Que nós possamos sempre ter essa certeza de que Ele está lá dentro, de que Ele está dentro de todos e de cada um. Porque quando os nossos filhos forem para o mundo, eles têm que entender que todos têm os mesmos direitos, assim como os mesmos deveres. Eles têm que entender que são amados, porque apesar de muitas vezes na vida nós nos encontrarmos sozinhos, nós nunca estamos sós. Deus nunca nos abandona, nunca, e eu estou afirmando. Então, apresentemos os nossos filhos para Deus, para que eles possam reconhecê-lo em si mesmos e no outro, para que eles tenham a certeza de que fomos criados do mesmo jeito e a nossa destinação também é a mesma. Todos fomos criados simples e ignorantes, estamos destinados à perfeição da criatura, mas nós nascemos para fazê-lo juntos. Porque se nós dermos a mão, nós conseguimos resolver esse mundo, desde que nós realmente queiramos.
Eu agradeço a todos os amigos a atenção e peço a gentileza de que possam dar uma lidinha no capítulo 14 lá do Evangelho segundo o Espiritismo, honrai a vosso pai e a vossa mãe. Tem muitas coisas ali que são interessantes para que nós introjetemos dentro de nós a certeza de que nós temos um papel muito importante na vida das crianças, que depois serão adultos, que depois serão pais. Qual é a gênese? Como é que começa? Às vezes, eu trabalhei muitos anos na evangelização, agora trabalho no DAF. Antes estavam os horários aqui, sintam-se todos convidados. A evangelização das crianças começa 8:45 no domingo e vai até às 10. E dos jovens, de 13 a 21, começa às 10:30 e vai até 11:30. Meio-dia, perdão. Sintam-se todos convidados. Nós temos também o DAF, o Departamento de Assuntos da Família, onde nós ficamos com os pais, ou aqueles que trazem as crianças, ou aqueles que realmente gostariam de participar. Que nós possamos ter dentro de nós a certeza de que se Deus colocou esta criança na minha vida, é porque eu tenho capacidade de ajudá-la a evoluir. E eu tenho dentro de mim o germe divino, porque todos nós sabemos agora que Deus está dentro de nós. Muito obrigada, uma boa noite a todos, cheguem muito bem em casa. Passamos agora para a nossa outra etapa, que é a fluidoterapia. Então convido a todos que se sentirem à vontade, que fechem os seus olhos e elevem os seus melhores pensamentos e sentimentos até Deus, e agradecendo por tudo que Ele tem preparado para nós, em especial nessa noite de hoje. Os ensinamentos, as situações, os bálsamos, os fluidos. Aproveitamos esse momento e dirigimos, doamos, compartilhamos todas essas bênçãos com os nossos familiares, com os nossos amigos, aqueles necessitados que se encontram nos hospitais, abandonados nas ruas, nos asilos, e por que não? Repartimos também essa bênção e essa sensação de luz dentro de nós, junto com aqueles que compartilham nesse momento a caminhada conosco, só que a gente não tem uma grande afinidade ainda. Que eles possam também receber todos esses fluidos. Mestre Jesus, te agradecemos imensamente por tudo, por essa noite, por todas as bênçãos que a gente reconhece e também por muitas que ainda a gente não percebeu.
Obrigado, Senhor. Que todos tenham um bom retorno, um bom final de semana e uma boa semana. Que assim seja. Eu achei que eu ia fazer um aviso enorme dos